Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos estudar as diferentes ordens, né? Nós vamos estudar uma classificação padrão, né, que existe entre os espíritos. E Kardec, muito sabiamente, né, muito preocupado com a evolução espiritual, como ela se processa, né, fez esse questionamento para os espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles uma hierarquia? Todos nós sabemos o que é uma hierarquia, existe entre nós. A diferença é que a hierarquia entre nós, ela tem como objetivo outros tipos de classificação. E a hierarquia entre os espíritos tem como objetivo o cunho moral, né? Então, são iguais os espíritos ou há entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Quer dizer, entre os espíritos existe uma hierarquia. Hierarquia é essa em função do grau de perfeição de cada um, em função do crescimento espiritual de cada um. As ordens ou grau de perfeição dos espíritos são em número determinado, quer dizer, existe um número determinado para essas ordens ou essas hierarquias, são ilimitadas em números, porque entre elas não há linha de demarcação traçada como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se em três principais. Quer dizer, são de diferente ordem, diferente hierarquia, e que pode ser dividida, Kardec divide, em três partes. Quer dizer, toda essa evolução, todo esse crescimento, toda essa hierarquia foi dividida em três partes. A primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição absoluta, a perfeição máxima. E a primeira ordem, né? A primeira parte, né? Primeiro grau, como achar melhor, mas a primeira ordem fica melhor, né? São os espíritos que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Formam a segunda os que chegaram no meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham à parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então, nós recebemos dos espíritos uma divisão em três ordens. A primeira dos espíritos puros, né? A segunda dos espíritos bons, que o bem já predomina, e a terceira dos espíritos de ordem inferior. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Diríamos que nós somos os espíritos da segunda ordem. Já o bem está predominando. Já estamos deixando o mal para trás. E a pergunta é, eu posso colocar em prática esse bem que eu desejo, esse bem que eu quero?
Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, umas possuem a ciência, outras a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, não tem nada impedindo a gente, né, de colocar em prática esse sentimento de amor, de bondade que a gente já está tendo. Isso é muito bom a gente lembrar, né, porque depende de cada um de nós. Isso é importantíssimo, depende de cada um de nós, querer ou não. Saber que temos que fazer o bem, nós já sabemos. Saber que temos que amar o próximo como a nós mesmos, nós já sabemos. E já temos essa ânsia, já temos essa predominância. Agora, colocar em prática esses ensinamentos, aí depende de cada um. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus. Os espíritos da terceira categoria, os espíritos imperfeitos, são todos eles essencialmente maus. Entre eles não tem alguns que fazem o bem também? Não. Uns há que não fazem nem o mal e nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem com o mal e ficam satisfeitos quando lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estovadores, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar, causar pequenas contrariedades, de que se riem. Então, existe nessa classe, nessa ordem, aqueles, né, que pensam no bem, que às vezes fazem o bem. Existe aqueles que se comprazem no mal mesmo, querem fazer o mal, têm o prazer de fazer o mal. E aqueles que às vezes fazem mais por ironia, por brincadeira, né? Olha só, na pergunta 100, aí o item 100 é uma nota bem grande, né? Se a gente for ler, a gente vai até cochilar aqui, né? Então, nós vamos falar o seguinte, no item 100 vem uma classificação em ordem. Nós tivemos 3 classes, né? Espíritos puros, né? Os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Essas 3 ordens foram feitas delas 10 classes, ou essas 3 classes foram feitas delas 10 ordens. 5 dessas ordens pertencem aos espíritos imperfeitos. 4 dessas ordens pertencem aos espíritos bons. E uma dessas ordens pertence aos espíritos puros. Falando ainda da terceira ordem, nós temos aqui no item 101 os caracteres gerais da terceira ordem, dizendo o seguinte: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a ideia de Deus, mas não o compreende. Como falamos, que a terceira ordem foi dividida em 5 classes, foi isso que nós falamos? Kardec começou a enumerá-las de trás para frente. Das 10 que eu falei, 5 que são dos espíritos de ordem perfeita, é o que nós vamos falar agora. As 5 últimas. Então, começando na 10ª classe dos espíritos imperfeitos, se trata dos espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselho pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para
melhor enganar. Ligam-se aos homens de caracteres bastante fracos para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o que conseguirem, retardam-lhe o adiantamento, fazendo-o sucumbir nas provas por que passam. Diríamos até que um processo até de inveja, né, muitas das vezes, né, levam esses espíritos a se vincular a certas pessoas para desviá-lo do caminho do bem, né, para retardar-lhe o progresso. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não me lembro qual, mas mais para frente a gente vai falar dela. Por que esses espíritos fazem isso? Por ciúme, por inveja. E aí Kardec questiona os espíritos novamente. Mas isso alivia o sofrimento deles? Não. Mas ficando todo mundo com o mesmo problema, eles estão satisfeitos. Quer dizer, é melhor para eles. Eles entendem assim. Não deixar eu caminhar para ficar do lado deles do que eles caminhar junto comigo para o bem. Então, eles tentam retardar o máximo que pode o progresso dos que estão ao seu redor. 9ª classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente ao erro, por meio de mistificações e de espertezas. A cada classe pertence o espírito vulgarmente duendes, transgo, gnomos, diábetros. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que, muitas vezes, os empregam como fazemos com os nossos servidores. Então, são espíritos que a gente tem que ter um cuidado muito especial com eles. Eu sempre falo nos meus estudos, um pouquinho que eu sei, que precisamos ter um cuidado todo especial para quem falamos da nossa vida e para quem pedimos conselho. Porque às vezes nós gostamos muito de uma pessoa, confiamos nessas pessoas e elas são pessoas boas, mas às vezes elas estão um pouquinho desprevenidas, estão um pouquinho desatentas com esse lado espiritual. E um desses espíritos levianos pode se apossar deste momento para incentivá-la a nos dar conselhos, o qual vão nos jogar mais fundo no poço. Às vezes nós já estamos passando por momentos difíceis, procuramos alguém para nos orientar, e às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, já por causa muitas vezes desses próprios espíritos, e eles também muitas vezes, muito sabiamente, nos intuem a procurar A ou B, porque eles sabem que A ou B vai ouvi-los, e aí eles conseguem piorar mais ainda a nossa situação. Muito bom lembrar sempre das palavras de Jesus, quando ele nos diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Nas reuniões mediúnicas, muitas das vezes, eles ainda têm uma outra ideia, olha só. Em suas comunicações com os homens, a linguagem que se serve é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundezas de ideia. Aproveitam-se da esquisitice dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e sarcásticos. Se tomam nomes supostos e mais por malícia do que por maldade. Quer dizer, muitas das vezes eles chegam na reunião mediúnica, tentam falar bonito, tentam mostrar que são
espíritos importantes, usam nomes de pessoas importantes, né? Mas continuam sendo espíritos levianos, querendo criar transtorno para o nosso trabalho. Oitava classe: espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexos dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutrem na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros mais pulposos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Falamos alguma coisa antes também, né? Que às vezes eles têm certas dificuldades, certos vícios, certos erros, e tentam induzir as pessoas a também cometerem os mesmos erros que eles cometem. E nós precisamos ter um cuidado muito grande com esses espíritos pseudo-sábios, porque eles se associam muito facilmente aos nossos irmãos encarnados, que também são pseudo-sábios. Acham que sabe tudo, acham que entende tudo, e em tudo eles se metem, em tudo eles se envolvem. Eles querem dar palpite em tudo, querem mostrar o seu conhecimento. Então é muito bom a gente lembrar de ter um cuidado todo especial. E para isso a gente tem que estar sempre lembrando de uma outra colocação de Jesus, que ele diz: ver primeiro se esses espíritos vêm de Deus.